Sabe, existe uma ideia fascinante na psicologia profunda. A ideia de que tem uma força interior, quase como um autor oculto, que está escrevendo o roteiro da nossa vida. Hoje a gente vai explorar que força é essa. Se a gente parar para pensar, a resposta mais óbvia seria: ué, sou eu, meu eu consciente, claro. Mas será que é tão simples assim? Será que a nossa mente consciente é a única força no comando? Pois é, ela nos mostra que existe uma inteligência muito mais profunda em jogo. Um verdadeiro centro de comando que opera por trás das cortinas da nossa consciência. E é sobre esse autor secreto que a gente vai conversar. Ok, vamos mergulhar nisso. Esse tal autor oculto tem nome, é o si mesmo, ou Selbst, como o Carl Jung chamava em alemão. E ele é nada mais nada menos que o verdadeiro centro de toda a nossa personalidade. Pensa no si mesmo não como uma parte, mas como todo. É o pacote completo. Ele é a totalidade da nossa psique. Ou seja, ele engloba tudo o que é consciente e, o que é mais importante, tudo o que é inconsciente. Ele é o sujeito do nosso ser por inteiro. E aqui está o pulo do gato para entender isso. O nosso ego, esse eu do dia a dia, é só o centro da nossa consciência. É como se ele fosse o protagonista que acha que está no controle da história. Só que o si mesmo, o si mesmo é o autor, o diretor, o roteirista e o palco inteiro. Ele é a totalidade, a visão completa que inclui o ego e muito, muito mais. Tá bom, se o si mesmo é o autor, de onde é que ele tira o material para escrever a nossa história, hein? A resposta está num lugar imenso, muito antigo, o inconsciente coletivo. Imagina uma biblioteca gigantesca que guarda a experiência acumulada de toda a humanidade. Cada drama, cada vitória, cada descoberta, cada luta, tudo está lá. Essa é a biblioteca da alma. É dessa matriz, desse repositório de experiências ancestrais que todos nós compartilhamos, que o si mesmo tira sua sabedoria. E para a gente ter uma ideia da profundidade dessa biblioteca, existe a figura do homem cósmico, ou Anthropos. Pensa nele como a personificação de toda a experiência humana, um ser que carrega a sabedoria de incontáveis gerações e que tem um senso profundo do ritmo da vida. E como o si mesmo escreve a história? Bom, ele usa os arquétipos. Eles são como os temas universais, sabe? Os personagens padrão, o herói, a mãe, o sábio, são as estruturas básicas que dão forma para as nossas experiências pessoais, para os nossos instintos e para toda a nossa criatividade. Certo, a gente já conhece o autor e a sua biblioteca. Mas como essa história é de fato escrita na nossa vida? Como isso funciona na prática? Olha, essa frase aqui, ela é a chave de tudo. Ela está dizendo que as verdadeiras forças que moldam o nosso destino não vêm das nossas decisões racionais do que a gente pensa conscientemente, mas de correntes muito mais profundas orquestradas pelo si mesmo. E o si mesmo não é uma força passiva que fica só olhando, não. Ele atua como um espírito diretor, um guia interno que nos empurra em certas direções. Às vezes ele faz isso criando aquelas coincidências cheias de significado, sabe? E ele pode até limitar as escolhas do nosso ego para manter a nossa vida no caminho certo. E qual é o enredo principal que o Sim está tentando escrever? É a jornada da individuação. O objetivo é realizar aquela personalidade única e completa que já existia como um potencial dentro da gente. Existe um instinto que nos impulsiona para essa integração, quer a gente perceba, quer não. E esse caminho tem, digamos, algumas etapas bem claras. Primeiro, a gente aprende a perceber os símbolos que o inconsciente manda. Depois, a gente começa a dialogar com eles. Em seguida, o ego precisa ceder a liderança para o plano maior do si mesmo. E, finalmente, a gente alcança uma integração, uma totalidade. Então, a grande questão é, se existe essa história toda sendo escrita dentro da gente, como é que a gente pode ler esse roteiro? Como entender a linguagem desse autor? E aqui o próprio Jung nos dá a dica de ouro. A linguagem do si mesmo não é literal, ela é simbólica. E a forma mais direta de acessar essa linguagem é através dos sonhos, porque eles são produções espontâneas, diretas do inconsciente. Pensa assim, cada imagem de um sonho, cada fantasia que a gente tem, é uma palavra, uma frase na história que o si mesmo está contando. O inconsciente pode criar uma série de imagens que juntas contam uma história completa, revelando pistas sobre o nosso enredo, sobre o tema central da nossa vida.
Aprender a ler esses símbolos é basicamente aprender a ler o nosso próprio roteiro. E isso nos leva à grande conclusão. Porque entender tudo isso não é sobre se tornar um espectador passivo do próprio destino. Pelo contrário, é sobre se tornar um colaborador ativo na própria história. A história do si mesmo precisa do ego para se tornar real, para sair do papel. É a nossa consciência que dá vida a esse roteiro. Sem a participação do ego, a história fica lá como um potencial não realizado, sabe? Como um livro incrível, mas que nunca foi lido na estante da alma. É por isso que se diz que o sentido não vem de ignorar essa dimensão interior, mas de mergulhar nela. Viver a vida simbólica significa entender que somos atores num drama divino, que as nossas vidas pessoais ecam os grandes mitos da humanidade. É aí que a coisa toda ganha um significado profundo. Resumindo a ópera, a grande narrativa da nossa vida não é um produto da nossa vontade consciente, e sim do si mesmo, que atua a partir da herança vasta do inconsciente. E a nossa grande tarefa, o nosso propósito, talvez seja justamente trazer essa história para a luz da consciência e vivê-la da forma mais autêntica possível. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Se existe um autor dentro de cada um de nós escrevendo uma história absolutamente única, qual é a história que ele está tentando contar através da sua vida?